Era intendente pecuário no Funchal. No Funchal. Era o único médico veterinário na altura no Funchal. Bem, nasci eu, nasceram alguns dos meus irmãos, nascemos lá. De maneira que eu vim de lá para aqui para Santarém aos 5 anos. Do E Funchal. Veio do Funchal aos 5 anos. Vim do Funchal aos 5 anos. Já tinha vindo cá ao continente, porque tinha o meu avô vivia na Figueira e tinha lá uma casa e nós viemos passar ali um verão na praia da Figueira da Foz, portanto eu já conhecia o continente. Era uma diferença o Funchal do continente na altura, como hoje é diferente no Vale, a vida que se faz e a vida quando eu fui para lá, porque na Madeira naquela altura não havia carros, não havia nada que tivesse rodas, era tudo arrastado, e eu quando saí do barco no cais em Lisboa e vi aquelas carroças que havia para transportar as malas, coisas, umas grandes rodas e umas coisas, porque eram uma espécie de galeras, eu fiquei foi uma das coisas com que eu fiquei muito admirado, porque nunca tinha visto, não é? E automóveis também só havia na ilha um que era do meu padrinho, que era um homem que era despachante alfandegário e era o único que tinha um automóvel, não havia mais carros lá. Pronto, isto para dizer que realmente não sou natural do Vale, mas vim para o Vale, para a Quinta da Califórnia, com 6 anos de idade. E vivi na Quinta da Califórnia uns anos, um ano ao dizer. Depois passei para a Quinta da Bica, também onde tive um ano, sensivelmente. Fui para a Fonte Boa aos 8 anos, porque, entretanto, o meu pai, não estive no Vale quando o meu pai ainda permaneceu no Funchal, ele era para ter vindo logo connosco, mas depois surgiu, eu não me apercebi, não sei, era muito miúdo e nunca me indaguei isso, mas por qualquer razão ele ficou lá mais 2 anos e nós tivemos ficado no continente 2 anos sem ele. Quando ele veio para a Fonte Boa. Ele veio para a Fonte Boa, também não fomos logo viver, ele quando veio ainda estivemos na Quinta da Bica, porque só depois quando ele teve um ano como diretor do laboratório e quando foi nomeado depois diretor da estação é que lhe deram casa lá na Fonte Boa onde eu vivi a partir dos 8 anos. Uhum. Portanto, fiz a minha adolescência toda na Fonte Boa. Na Fonte Boa. Que era, pronto, eu descrever o que era a Fonte Boa era uma coisa, para si, não sei, talvez tenha uma noção, mas para as pessoas de hoje, explicar o que era uma estação zootécnica naquela altura é difícil. Pronto, a missão naquela altura do Estado era ter reprodutores para distribuir aos lavradores, de graça, para beneficiar, melhorar as raças de equinos, de bovinos, das diversas regiões, com cruzamentos de animais que eram importados, com características, alguns, nem todos, não é? Mas algumas raças foram melhoradas, né? Sobretudo vacas leiteiras que vieram da Holanda e ovinos que vieram de França e da Alemanha. Porcos também, que vieram da Inglaterra, para melhorar as raças inglesas, não? As nacionais não. E raças nacionais havia realmente uma vacada mirandense, que tinham ido a Miranda do Douro, que eram animais considerados de muito interesse, mas que estavam-se a perder um bocado, não é? Mas vieram para aqui, foram adquiridos pelo Estado os melhores animais e daqui fizeram uma vacada,
de mirandeses para melhorar. Também tinha ali vacas alentejanas. Aquilo havia cabras, havia porcos, havia vacas, havia ovelhas, havia cavalos. E então cavalos, só garanhões, havia na altura, chegaram a haver ali 300 cavalos à major. Teve uma administração direta, quer dizer, grande parte das despesas, o Estado só ali pagava os ordenados aos funcionários, porque a alimentação dos animais e todas as despesas, ou grande parte das despesas inerentes à vida dessa exploração, era feita com os dinheiros realizados na própria. Para isso, claro, faziam leilões de alguns animais que iam refogando todos os anos, das diversas espécies. Havia um grande olival, que tinha realmente um rendimento em azeitona muito bom, e depois faziam-se, que estava dividido em três, penso eu que eram três zonas, mais ou menos, que uma era de trigo, que era para dar a palha para os animais, principalmente para isso, outra que era de pastagens, para tirar verdes, e a outra que estava de pousio, depois voltava outra vez a rotação. Pronto, e eu vivi nessa quinta, não é? Tive o privilégio de viver numa quinta onde havia de tudo. Podia ser de melhor, podia existir numa exploração dos meus 8 aos 18 anos, o que me fez realmente ter, e se calhar já tinha no sangue, pelos meus antepassados, amor à terra. Para mim a terra é tudo, e pronto, para os meus irmãos já não, porque eu lembro, nós éramos 7 irmãos, e dos 7 eu era quase, fui o único que andava a cavalo, cheguei a montar 5 horas por dia, que percorria a quinta toda, gostava da lavoura, ia para os silos, onde estavam a fazer silagem para os animais, onde andavam lá pessoas, mulheres, a calcar dentro das ervas, e eu ia lá para dentro. Portanto, quer dizer, eu vivi como se aquilo fosse meu. Uma coisa que era do Estado, que era o melhor e única quase no país. E disso realmente eu posso dizer muito feliz, porque tive uma adolescência nestas condições que pouca gente terá tido o privilégio de ter, não é? É verdade. Por isso eu me considero muito feliz. Quando estava lá, andei na escola no Val de Santarém, a assistir desgraça. Este talvez seja uma nota que não é agradável, mas que é a realidade dos talvez 20 e tal rapazes que andaram comigo na escola naquela altura, ou 30, parece-me que só 4 andavam calçados. O resto era tudo pé descalço. Eram pessoas que nem umas chinelas havia naquela altura. Pronto, tive um professor que gostei muito, nós gostamos sempre dos nossos professores, não é? Mas o meu era, pronto, eu penso que sim, que era um homem excepcional, que o Fernando Costa. Era um homem com uma formação extraordinária e que era um grande professor. Pronto, e vivi, portanto, com gente muito humilde, que andava comigo. Eu também não era bom pai, embora tivesse sido diretor ali na Fonte na altura, e ter um ordenado que geralmente seria razoável, com 7 filhos, também não tinha uma vida muito fácil. Também não tinha mais que um par de sandálias, se calhar, não tinha mais que 2 pares de calças ou coisa parecida. Pronto, mas tinha, e havia outros que nem isso tinham. O Val de Santarém era
era uma aldeia de sonho. Para mim era uma aldeia de sonho. Porquê? Porque na altura aquelas aldeias tinham uma vida própria, que não era como hoje, aquilo é uma terra de passagem, uma terra que as pessoas vão dormir, não é? As pessoas ali tinham a sua vida, ali tinha, e não era fácil, a vida naquela aldeia não era fácil. Grande parte da população trabalhava nas vinhas e nos campos ali do Vale, chamados Campos do Vale, que eram do Cartaz, a gente, proprietários eram quase todos do Cartaz. E aquele pessoal, pronto, como pode calcular, a vinha também não era uma cultura que ocupasse o ano inteiro as pessoas. Havia uma fase das podas, havia uma fase das cavas, havia, pois já apanha a determinada altura, mas havia períodos intermédios em que as pessoas não havia trabalho, não havia dinheiro. E não era fácil, não era uma vida fácil. Depois também havia os períodos das cheias, que na altura eram importantes e que invadiam o campo durante muitos meses. E esses meses também não havia trabalho para ninguém. Era realmente era difícil. Mas tinha coisas, pronto. As estradas, quando eu fui por lá, era tudo de macadame, era cheio de buracos. Chegava a haver sítios onde tinham que meter molhos de vidros nas covas para as carroças passarem. Aquilo hoje, vamos ao Val de Santarém, quase não se pode passar porque os automóveis invadem as estradas. Naquela altura não havia automóveis, mas toda a gente mais ou menos tinha um burro, ou uma mula, uma carroça, um transporte qualquer. E havia então o Sr. Manuel de Oliveira que tinha um carro que era um Forá, que alugava quando era preciso ir a Santarém, qualquer coisa muito urgente, e pouca gente poderia utilizar isso. Utilizava, acho que o meu sogro, que hoje já é um homem com um certo nível, que era o dono da farmácia, que era uma pessoa já com um certo nível e que podia fazer isso, não é? Alugar o carro, mas não era assim uma coisa fácil para toda a gente. O que é que eu posso dizer mais do Val de Santarém naquela altura? Pronto, era uma aldeia, como digo, com vida própria, com coisas que eu gostava muito, que era ver nos fins de semana os ranchos, grupos de raparigas e rapazes que se juntavam junto ali do largo embaixo, os homens para jogarem à bilha. Era um jogo que era atirarem uma bilha de uns aos outros e aquele deixava cair, tinha que comprar outra. E pronto, e as raparigas andavam ali a cantar e a dançar, coisas. Era aquilo que era a vida, digamos, própria da aldeia naquela altura. Era também, nessa altura, no verão, um local de férias de muita gente, daqui de Santarém, e não só, e de Lisboa, que vinham passar o verão, que aquilo era muito fresquinho, tinha muitos choupos, era um bocadinho diferente, não era tão urbanizado como hoje, e havia muitos mais espaços verdes do que existem hoje, e era muito fresco, muito. Era realmente uma terra muito agradável. O que eu lhe posso dizer mais? Acompanhou algumas festas da terra? Acompanhei festas da terra. Como sabe, havia lá um senhor que assinava, um poeta, que se assinava por o João da Aldeia, que era o Sr. João Nogueira. O Sr. João Nogueira, que era o proprietário
daquelas terras todas que vão da Ribeira ao lado do mercado e das palmeiras da escola, se estendia aquela zona toda até lá acima, era a horta do Sr. Nogueira. E era um homem que gostava muito de agricultura e sabia. E fazia morangos, que naquela altura ninguém sabia fazer, e ele fazia morangos e fazia coisas muito especiais lá da parte da horticultura, e depois vendia. Esse senhor era, como digo, o poeta, era um homem, por aquilo que eu me apercebi na altura, é mau, seria uma pessoa que não era do regime que estava e era, de certo modo, espionado, digamos. Tinha assim, ou pelo menos constava isso. Ele morava ali ao pé da escola, ali num portão que havia umas casas que hoje são aquelas casas onde está o café. E aí e tinha lá um papagaio. O papagaio dizia uns palavrões, a gente saía da escola a correr para ir ouvir o papagaio dizer os palavrões. A casa do Sr. Nogueira. Pronto, ele, quando havia festas, acho que ele é que era o homem que fazia as letras para as canções. E lembro-me que houve um ano que houve realmente umas festas e acho que foram únicas na altura. E depois que acho também que acabaram porque os versos eram assim um bocadinho, aquilo era as carvoeiras e talvez eu me lembrava agora como era. Mas dizia, São tão bonitas as toda a carvoeiras. gente tem liberdade, menos eu pôr o pé na rua. Liberdade, liberdade. Cada um chama-lhe sua. Cada um chama-lhe sua. Só eu não tenho liberdade ainda de pôr o pé na rua. Exatamente. Pronto, isto era na altura, era muito atrevido, uma canção que se dizia isto. Mas o Sr. Nogueira lá, aproveitava essas festas e essas coisas para lançar lá, enfim. Ele seria um políticos, republicano afirmado. Dizia-me o meu pai que ele costumava ter sempre uma bandeira de Portugal e a colocava no dia da República à janela. Sim, não me apercebi, quer dizer, como jovem na altura, isso para mim talvez não me cheguei a perceber as pessoas de idade natural. No outro dia parece-me que me perguntou e era qualquer coisa sobre o Leirião. Sim, porque há um Manuel Tomé, que foi capitão, e major, era o Major Era Tomé. o Major Manuel Tomé. Major Manuel Tomé, Que era irmão que da esteve minha avó. na Primeira Guerra Mundial. Sim, e que depois esteve em África, foi oficial colonial, e depois veio e foi para Belém, para as oficinas do Exército, e se reformou. Ele era capitão, depois aí foi promovido a major. Depois, quando se reformou, veio viver para o Val. Vivia em Lisboa, veio para o Val. Mas a loja não era dele. O Major Tomé era casado com uma senhora que era Leirião, que era prima dele. Que tinha um irmão, que era um senhor solteiro, que vivia na casa que era dos pais deles, dela e dele. O senhor nunca casou, tinha ali, eles foram para Lisboa e ele vivia ali sozinho. Não vivia sozinho, que entretanto um dos sobrinhos, o Zé, ficou ali com ele. Que era o pai da Milo. O Major tinha 3 filhos.
era o Júlio, o Norberto e o Zé. O Zé ficou ali com o tio, que era irmão da mãe, ficou ali na loja, era uma loja que existia ali, e está lá, que é da minha filha agora. E que era uma loja de mercearia. E depois tinha, a parte de trás era tudo corrido, mas para entrar no outro lado era uma tabernazinha, Lembro-me bem. era uma tabernazinha, pronto, ele servia a taberna e servia a mercearia. A mercearia, como sabe, naquela altura não havia empacotados, não havia nada, aquilo era tudo a granel, o arroz, a massa, as batatas, o feijão, tudo era pesado, medido, portanto havia esse trabalho a fazer. Pronto, o Sr. Lariano era o dono dessa mercearia. E que eu sempre o conhecia ali, nunca o vi, era um homem que nunca nem vi fora do balcão. Era um homem que estava sempre lá metido no balcão. E depois o sobrinho é que ficou ali a ajudá-lo. Mas estava a falar em festas, pois aquilo havia realmente ali de vez em quando, sobretudo os ranchos, para a altura do Carnaval, para a altura do Natal. Juntavam-se muito ali à frente da Fonte das Três Bicas, não é? Da Fonte das Três Bicas, era ali o local realmente. O Vale era, pode calcular, na altura, uma terra pacífica, onde não havia aquele movimento, aqui só havia um movimento maior na altura das vindimas, com carroças e carros de bois e coisas, transportar o vinho, que o vinho era quase todo os próprios Vilachã e para o Cartaz, mas que vinham do campo, ali pelo vale. Não? E na altura também dos melões, porque também se produziam muitos melões e que eram depois transportados através também de... Era o movimento que tinha, mas não é aquele movimento que hoje... Era diferente. Alguma vez o Sr. Elmano visitou a Quinta das Rebelas ou conviveu com os... Sim, convivi lá com a família Rebelo da Silva, com a Dona Luísa, com o engenheiro Luís Rebelo da Silva, com o irmão, com o Sr. Leopoldo. E os miúdos, que um deles ainda de vez em quando vejo, que é o comandante Rebelo da Silva, o Carlos, o Carlitos, que foi comandante da TAP durante muitos anos. Mas eu frequentava, ia lá. E a Quinta, entrava na Quinta, conhecia a Quinta? Entrava na Quinta com a minha ex-mulher e com as minhas cunhadas e com as raparigas, sobretudo, porque a Dona Luísa era uma senhora já com muita idade que não saía lá da Quinta. E quando estavam eles, houve uma fase que vinham só passar o verão, depois houve uma fase que viveram mesmo aqui, ali no Vale. E então a Dona Luísa, coitada, gostava muito que as raparigas, sobretudo as raparigas novas, lá fossem, ela ensinava os bordados, ensinava aquelas coisas que na altura toda a gente gostava de aprender e ela sabia. E iam lá tomar chá, e eu por arrasto, namorava a minha mulher, por arrasto lá fui parar. Okay, então conheceu... E cheguei lá a almoçar e jantar muitas vezes lá em casa. Depois mais tarde o meu pai criou relações com o professor e pronto, eu ainda houve uma maior aproximação. Mas estava-me a perguntar. Portanto, conheceu a riqueza de vegetação da Quinta? Sim, a Quinta tinha um jardim que era uma maravilha, tinha árvores que eram únicas, que se perderam, tinha um lago,
uma bica muito grande que era bem, aquela água que Uma hoje. nascente. A nascente que abastecia o vale corria lá para dentro. Não é? Aquilo era realmente uma zona ajardinada que estava cuidada e que era muito fresquinha no verão, muito agradável. Realmente é uma pena ter deixado da parte de trás da casa havia um moinho de água. Existia lá um moinho de água que eu ainda vi funcionar, que era interessante. Dizia-se, na altura, que a estrada que era referida Pelo Almeida Garrett, no Almeida Garrett da viagem nas minhas terras. da nossa terra, das viagens da nossa terra, que era o caminho não era para onde se passava, onde se passa agora, frente, daquela frente que era para Porto de Trás. Porque realmente na descrição que ele fazia das passagens das pessoas para o Almoster, não dava a sensação de ser aquela parte de cá, mas a parte de lá, a parte de trás. Que depois tinha hortas, ali todos aqueles terrenos para trás da quinta eram hortas porque eram terrenos de regadio que eles não exploravam, mas que a troco de uma galinha e 2 galinhas ou 3 galinhas alugavam a diversas pessoas e como não havia quase ninguém no vale, não tivesse um bocado de terra para fazer um bocado de horta. Mas pagava a tal galinha que era, e aquela parte como é que se chama? Como é que se chama aquela parte de trás do vale, por trás da quinta? O quê? O Rio das Patas? Rio das Patas. Rio das Patas, aquilo não tinha assim, muitas casas, mas eram hortas, eram para aí as hortas todas. Para a Quinta da Califórnia foi com 5 anos. Eu já tinha. Já gostava do campo, porque na Madeira, onde eu nasci, o meu pai tinha direito a usufruir uma casa que havia na Santa Serra, que é hoje a casa do governo, onde se faz as reuniões do governo da Madeira. Nessa casa vivia eu, os meus irmãos e o meu pai, vivíamos lá as férias todas que não tínhamos. Quando havia férias e fins de semana, íamos para Santa Serra, e para essa casa. E pronto, era uma quinta também do Estado, onde também tinha animais e, portanto, eu ia para aí e gostava. Quando vim da Madeira, vim para aqui para Santarém, primeiro vim para Algés, estive lá uns meses, e depois vim aqui para Santarém para casa de uma tia que eu tinha aqui, viúva, o juiz, e que também não tinha filhos, não tinha. E então viemos aqui para a casa dela e para as Portas de Sol, tivemos ali uns meses também, um ano, talvez, não chegasse. Depois fomos para a Quinta da Califórnia. Quando cheguei à Quinta da Califórnia, aquilo, para um miúdo com 6 anos, aquilo era realmente um espaço que se podia, que tinha lá acho que um rendeiro que morava a parte da agricultura, e nós vivíamos numa casa, na casa que lá está, era uma casa, uma moradia, onde nós vivíamos. Pronto, depois acabamos por comprar um burro, chegamos, um burrinho, e andávamos ali a brincar com o burro, e íamos apanhar folhas de cana para dar a comer ao burro, e a pescar pão, fazer aquelas coisas. Pronto, foi a convivência que foi na Califórnia foi agradável. Depois passamos
para a Quinta da Bica, que também é uma quinta também curiosa, também era curiosa. Era sobrelevada, era assim, tinha um tanque lá ao meio da propriedade e era maior, era mais vasta. Tinha na altura lá os donos, que eram o Manuel da Bica, o Zé da Bica, a Maria, que eram filhas lá do senhor, eu não sei, já não me recordo bem o nome, mas acho que ele era Manela, que era o dono da quinta que morava. Nós alugamos aquela parte que tem o primeiro andar da quinta, aquela vivenda, e depois ao lado, agora que está tudo diferente, não, pois fizeram lá a capela. Havia aí uma casa que era onde eles viviam. Eles eram, eu não sei se já eram donos, se eram rendeiros, agora também não me apercebi bem. E ainda andei na escola, vivendo ali na Quinta da Bica. Aos 7 anos eu ainda estava. E comecei a ir à escola e ia a pé da Quinta da Bica para a escola. Passava pelo António de Selitro, era o filho de um senhor que chamava-se António de Selitro, porque era homem de uma taberna ali à entrada do Vale, onde é agora o supermercado. E havia uma taberna e ele tinha 2 filhos que andaram, era o António, o outro já não me recordo o nome dele. O António é que era de um bom tempo, depois casou com a Anica, mais tarde, e depois vinhamos a pé, por ali fora até à escola, e regressávamos. Casou com a Carmita. Como? Casou com a Carmita. Casou com a Carmita. Exatamente. Quem? O António. António de Selitro. Sim. Casou com a Carmita, filha do João Brasileiro. Sim. Pois, mas há o João que era casado com a Anicas. Sim, sim. O João. Isso é o irmão. O irmão. Pois o António era o mais velho, que eu estou a dizer que não me lembrava. Se o pai era António. Era um dos rapazes, era o António. Sim senhora, foi esse, da brasileira. E era o João, que depois casou com a filha da Ana. Agora não estou a lembrar do apelido. Trabalhava nos caminhos de ferro. Sim, sim. Esse rapaz depois trabalhou no caminho de ferro. Sim senhor. Sim, senhor. É a gente da minha geração. O que é que havia ali mais? Havia, assim, lavradores. Era o Joaquim Lima Monteiro, era o Calheiros, o Sr. António Calheiros, e os Pedrosas, que eram primos. A mãe dos Pedrosas era irmã do Lima Monteiro, também tinham uma afinidade. Mas viveu em Portomuz, mas tinham ali muita afinidade. Havia o Sr. João Vítor, que era um homem, uma família também de lavradores, mas ele era um homem, parece que percebia muito terra e foi administrador do Visconde da Graciosa durante muitos anos, esteve fora e era considerado uma pessoa muito conhecedora da terra, mas ele, a explorar para ele, foi um homem que nunca conseguiu grandes resultados. E havia o Dr. Fragoso, filho do... Havia o Dr. Fragoso. Filho do João de Almeida. Também era... Havia o Dr. Fragoso, que era... Dr. Fragoso de Almeida, filho do João de Almeida. Sim. O médico. Fragoso Almeida, já falamos, tinha a fábrica. Exatamente. E havia ali, que morava também junto, que morava cá embaixo, era um capitão reformado, agora não me lembro o nome, numa casa que é das raparigas lá do Cartacho, Da Fátima. da Fátima. Carlos Correia.
É onde morava o doutor Almeida, que O pai do faleceu. Luís. O pai do Luís. Doutor Cristiano de Almeida. Cristiano, sim. Sim. E a esposa dele trabalhou na Fonte Boa, a doutora Sim, Cacilda. durante muitos anos, que era uma pessoa extraordinária. Eu gostava muito dela. E, pronto, mas isso são outros aspectos. O que é que eu ia dizer mais do Val na altura? Pois, havia realmente gente que via lá passar o verão, agora não me estou a recordar quem, mas que é lá. E havia aqueles, também anualmente, as festas que havia lá. Exato, as festas Eram anuais. feitas ali naquela parte baixa junto à cabine. Exatamente. E é que eram feitas as festas. Sim, senhor. O Sr. Elmano, quando depois fez a instrução primária, Fiz a instrução primária lá no Val, depois vim para o liceu. Aqui de Santarém vinha todos os dias, eu, os meus irmãos e mais não sei quem é que vinha, eram algumas pessoas da altura, filhos de funcionários lá num carro puxado a cavalos, víamos de manhã e vinhamos buscar à noite. E estudávamos, eu e os meus irmãos estivemos aqui no liceu. Eu estive 2 anos no liceu e no 3º ano pedi ao meu pai que ia para a escola agrícola. Havia a tal atração para a terra. E então fui para a escola agrícola no 3º ano, pronto, e fiz o curso da escola agrícola. Estive lá mais 5 anos. 5 anos mais. A fazer o curso. Depois ainda tive 1 ano em Coimbra, que era para ir para seguir para a agronomia, mas depois desisti, porque não era capaz de ir para a agronomia, tinha que ir para a veterinária. Eu já tinha um irmão a estudar veterinária, o meu pai era veterinário, mas era que o veterinário não me dizia nada. Eu gostava, era mais da outra zona, do outro aspecto da agricultura que não. E então depois tive que fazer na altura, ninguém se podia empregar, eu acabei o curso muito cedo, ninguém se podia empregar sem fazer a tropa. Primeiro, para empregar no Estado, que era o único empregador válido na altura, digamos, era o Estado. Mas um indivíduo, para ser funcionário do Estado, se era homem, tinha que cumprir o primeiro do serviço militar. Pronto, e assim foi realmente entre os 19 e os 21. É que fiz uma série de cursos na Anadia, de vinhos, aproveitei realmente para me valorizar profissionalmente e tive um armazém de venda de rações, de sacos de rações ali no Vale, ali os Cunhas, aquela casa que era casa do brasileiro, tinha lá uma casa, uma garagem que me emprestaram, eu era amigo lá deles, do Sr. Cunha, e depois vim para os serviços florestais assim que saí da tropa. Depois veio a guerra e eu tive que estar na tropa 2 anos. No fim de 2 anos, quando a guerra acabou, fui para os serviços florestais em Lisboa. A Segunda Guerra Mundial, é evidente. A Segunda Guerra Mundial, que começou em 39. Exatamente. E acabou em 45. Lembra-se de alguns reflexos evidentes na vida das pessoas em Portugal, motivados pela Guerra Mundial? Pois a Guerra Mundial dividiu os portugueses em dois. Havia os
os germanófilos e havia os que não eram germanófilos. E havia pessoas que estavam do lado dos alemães e havia pessoas que não estavam ao lado dos alemães. Mas a grande maioria não estava ao lado dos alemães. Na altura vivia-se, como pode calcular, muito o receio dos alemães virem por aí abaixo, porque eles foram até à Rússia, não é? E só não vieram para a Espanha e invadir isto aqui porque tinha havido a Guerra Civil em Espanha e a Espanha estava destruída, completamente destruída, e não havia. Pronto, houve o Salazar aí que fez coisas boas e muito más e outras muito boas. Uma das coisas boas que ele fez foi conseguir negociar com os alemães de comprometer-se a não deixar os ingleses invadirem aqui a península e pronto, criou um certo compromisso com os alemães que defendia os interesses deles e convenceu os ingleses de que tinha que ser assim para não. E eu acho que isso foi realmente muito bom porque nos evitou nós termos entrado na guerra que seria realmente uma coisa que não seria nada de bom, pronto. A Guerra Civil de Espanha também teve uma grande influência na nossa vida aqui, porque pois, também foi aqui uma guerra ao lado. Muita gente fugiu para cá, que foi perseguida e realmente foi. Também, o país também se dividiu um bocadinho, embora não se pudesse dividir na altura muito para um dos lados, mas também se dividiu um bocadinho. Foi para nós, pronto. Para mim, na altura, que era um rapaz, a novidade, sobretudo, da aviação alemã e italiana que interferiram aqui na Guerra de Espanha. Na altura a aviação não era muito evoluída, mas foi aí mesmo, na Guerra Civil de Espanha, que os alemães ensaiaram grande parte do material que depois utilizaram na Segunda Guerra Mundial. Grande parte desse material foi testado e foi usado aqui na Guerra Civil de Espanha. O Sr. Elmano teve, então já me disse há pouco, irmãos. Os seus irmãos seguiram outras... Sim, os meus irmãos, olha, era assim, nós, dos sete irmãos, o único não foi o único, mas dos três mais velhos, dos quatro mais velhos, que tínhamos idades mais próximas, como eu disse, eu percorria a quinta e andava a cavalo, tinha uma égua que era do regente agrícola, de um senhor que era regente agrícola, tinha uma égua para se deslocar aos locais onde os trabalhadores andavam, não sei o quê, mas a certa altura já estava um bocado velhote e tinha medo da égua. E então disse-me para eu montar a égua estava lá num departamento fora das cavalariças e então eu tinha sempre a égua ao meu dispor. Eu agarrava na égua. Eu cheguei a vir ao cinema a Santarém à noite, da Fonte para aqui, rapaz, 15, 16 anos, e de charrete, que engatava lá uma mula que ele também tinha, também era para a utilização dele, tudo o que era da utilização desse senhor. Ele vivia no Vale de Santarém, no Vale de Santarém, ali na rua para a estação. Sim. Lembras-te do nome dele? Onde é seguir à padaria, ao frente à padaria, que lá está. Sim. Há aí essa casa. Do que era do antigo João Padeiro?
a seguir à Fonte Toma Bica, Sim, do lado direito, há uma padaria. sim. Exatamente. À frente dessa padaria é uma casa, Ah, primeiro andar. sim, Pois, nessa casa é que vivia esse senhor. sim. Era o presidente agrícola lá na Fonte Boa, mas vivia ali. Viveu na Fonte Boa há algum tempo, mas depois passou-se para ali. Isto vinha a propósito. Daí Eu agora. fazia uma vida, eu não fazia os meus irmãos faziam versos, faziam jornais, que eram fotocopiavam, eram tudo voltados à literatura e eu não, eu era para a rua, eu fugia, ia para o campo e à noite saía de casa e ia para os estábulos falar com as pessoas que estavam a tomar conta dos animais de noite, ficava-se chamado plantão. Plantão. Ficavam plantando à noite e eu ia até com esses senhores e criava ali amizades com eles. Pronto, eu sabia muito da vida das pessoas porque eu partilhava muito com elas essa vivência noturna, digamos. Portanto, eu não havia afinidade nenhuma entre mim e os meus irmãos. Eu gostava de guiar as galeras e os carros e guiar os cavalos e aprendi e deixaram e tal. Eles nunca fizeram nada disso, Só tive Nem nunca depois- quiseram fazer. Depois tive um irmão mais tarde, pronto, bastante mais novo que eu, que também veio a gostar de cavalos, também gostava, também ainda montava, ainda montou, ainda foi às corridas a Cascais, correr com os cavalos aqui com os tratadores. Havia umas corridas que era com os tratadores, havia outras corridas que era com os oficiais do exército e ele corria com os animais daqui, lá nessas corridas. Mas somos em tudo diferentes, realmente. Eu, em relação aos meus irmãos, só com um dos meus irmãos, o Eduardo, tinha mais afinidade. Porquê? Porque pronto, éramos quase da mesma idade, andamos na escola juntos e nós vínhamos para a escola, da Fonte Boa para a escola, mas algumas vezes ficamos pelo caminho, porque havia ali uns terrenos, no meio daquele pinhal que havia ali uns terrenos e nós fazíamos hortas, entretínhamos ali a fazer as nossas hortas e não íamos à escola, faltávamos à escola. E ele também gostava disso. Esse gostava um bocadinho do campo. O Eduardo gostava um bocadinho, mas era um poeta também. Eu tinha essa informação também de que um dos irmãos era poeta e escreveu bastante em poesia. Sim. Por acaso eu tenho interesse também em saber sobre. Sim, olha, o meu irmão, eu tinha aí até os contos, tinha aí contos, porque o meu irmão mais velho chegou numa fase da vida dele a escrever um conto por dia para os jornais da tarde de Lisboa. Escrevia uns contos e alguns muito curiosos, porque era sobre a vida da aldeia, era o assunto desses artigos era quase sempre ligado à parte da vivência dele na aldeia. Portanto, de algum modo relacionado com aquilo que ele observava do Val de Santarém. Sim. O Val de Santarém. Eduardo Nazaré Barbosa. Não era o Eduardo, este era o Augusto. O Augusto Nazaré Barbosa. Este é o Augusto, que era veterinário, foi veterinário e fez a vida, toda a carreira como investigador no laboratório de Lisboa. Esse era escrever, para a prosa. E a certa altura havia até um escritor, Domingos, na altura um escritor da época, que o convidou para eles fazer um livro e achava que ele tinha capacidade, mas ele foi uma pessoa também um bocado que não acreditava muito nele. Domingos Monteiro seria o Domingos Monteiro? Acho que sim, era. Um dia ele disse: por que você não escreve um livro? Assim,
porque ele fazia só os contos, não é? Fazia os contos. Depois tinha o Eduardo, que era professor de Educação Física, foi mais tarde professor de Educação Física, e que era também tenho aí até livros dele também, de versos, também ele dizia, tinha um irmão que era o José Luís, Escultura. tinha um irmão que era o José Luís, que esse é que foi o poeta que fez as canções fez as letras de muitas das canções como é que se Da chama? orquestra típica. Da orquestra típica. Da orquestra típica, Santarém. da orquestra típica de Santarém. Ele era apresentador, mas ao mesmo tempo era o homem O que Ribatejo é dele. A Oda ao Ribatejo é dele. foi o homem que escreveu muitas letras para fados, para a mulher que era fadista e para a orquestra típica e mesmo fora disso, independentemente disso. E este meu irmão tinha assim um bocadinho, porque era mais velho e tinha começado a fazer versos mais cedo, mas dizia assim, eu não sou, dizia-lhe, então, mas tu não és poeta, o poeta sou eu. O outro dizia, tu não fazes uns versos, mas não és poeta. Então, e ele então dizia, poeta, olha, poeta não. Eu não dizia-lhe, ouve lá, poeta não, poeta é o meu irmão. Poeta não, poeta é o meu irmão, eu sou versador. Ele dizia que era versador, fazia versos, mas não era poeta.